Irmãos, eu queria te convidar, antes de começar, a você fechar os olhos um pouquinho, começar a orar em línguas baixinho no seu lugar. Pelo menos um minutinho aí. Amém, irmão? De olhos fechados, comece a orar em línguas. Rabassuriandorokorobalasa. Ramantokurassurianderebas. Rabalabalabas. Às vezes a gente passa um bom tempo do dia sem orar em línguas. E é algo que deveríamos ter uma boa parte do dia orando e praticando. Aleluias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo Espírito de Deus. Pai amado, eu oro a Ti nessa noite, ó Pai, que a Tua graça inunde esse lugar, Senhor. Tocando nos corações da Tua igreja, ó Pai. Tocando nos irmãos aqui presentes, Deus querido, que possam ouvir a Tua palavra, que possam sentir o Teu toque, Senhor. Que seja, ó Pai amado, o som da Tua voz saindo no microfone, Senhor, e tocando no mais profundo íntimo dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu queria, antes de começar, entrar no assunto, eu queria te perguntar se você lembra a última vez que você passou um momento difícil e que você se sentiu daquela maneira que as pessoas dizem aí, falam, que eu perdi o chão. Irmãos, isso acontece. Então, isso acontece ao longo dos meses, do ano. Acontece situações em nossas vidas, ou não diretamente em nós, mas em alguém junto da gente, alguém íntimo nosso. E às vezes a gente se sente sem o chão, literalmente. Se sente desesperado, perdido, angustiado em alguns momentos. E cara, sempre nesses momentos, torna-se muito distante Jesus da gente. Porque parece que além de não ter mais o chão, parece que tem também um abismo muito grande entre Jesus. Que parece que você fica sem menor alternativa de alcançá-lo novamente, de voltar a andar no caminho. Jesus é o caminho. Irmãos, e nesses momentos, geralmente a gente se perde um pouco, a gente se sente meio que, sei lá, aéreo. Irmãos, eu passei um momento assim. Eu queria relatar muito breve que, irmãos, eu recebi uma notícia que minha mãe, acho que meu irmão levaria ela de urgência ao médico, porque ela estava tipo que desmaiada, passando muito mal em casa, por causa de um acidente. E aí no hospital, acho que me ligaram para lá dizendo que era muito grave, que eu teria que ir para lá de imediato. E nesse momento, faltou o chão para mim. Eu me lembro que eu saí Mara junto de carro, e saíram de carro ali exatamente no começo do Catonho, na descida do Catonho. Veio uma palavra muito forte no meu coração, que foi como se fosse uma avalanche em cima de mim, com uma convicção de que minha mãe iria morrer. E ali, eu me lembro muito nitidamente que eu sentia a vontade
de falar com a Mara isso. Só que, irmãos, só que ainda sem o chão, ainda no momento que você acha que, sei lá, acabou a vida para você, ainda assim, existe um Espírito, existe o Espírito Santo dentro de cada um de nós. E eu senti, assim, do mesmo modo que veio a avalanche dizendo que ela não sairia dali. Irmãos, do mesmo modo, uma avalanche veio dizendo assim: não fale nada. E eu comecei a chorar no carro, porque tinha uma convicção na minha alma, na minha carne, uma certeza de que ela morreria ali. Por toda a situação, da gravidade do problema, de tudo, irmãos, e era muito óbvio aos olhos naturais que ela não sairia dali viva. Mas veio assim: não fale. Irmãos, e até hoje eu não contei para Mara. Sim. Irmãos, e isso é uma base. Isso é bíblico. E muitas das vezes, você ou eu mesmo, cara, em alguns outros momentos de dificuldade, de avalanche, sai palavras erradas de nossas bocas. E em Provérbios diz que a vida e a morte, querido, se eu dissesse naquele momento, por mais real que parecia ser para mim, eu sentia a dor da minha mãe, mas se eu dissesse, se eu confessasse a maldição, se eu confessasse algo que soava nos meus ouvidos, se eu confessasse algo que estava gritando na minha carne, não no meu espírito, se eu dissesse, certamente, querido, certamente o fim da história seria outro. Por que isso? Porque eu iniciei a palavra assim? Porque tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. Não é uma questão só de perspectiva humana. Não é. Porque ainda que você mude perspectiva de visão de uma coisa, pode ser somente uma dupla visão da carne. Sim. Mas, querido, quando o Espírito fala, irmãos, é baseado em sua palavra. Irmão, sempre que você vê uma coisa baseada na palavra de Deus, torna-se uma verdade. E eu sabia que eu não poderia falar aquela suposta verdade. E como foi difícil para mim não falar isso. Porque, irmãos, porque isso levou meses. Longos e longos e longos dias de verdade estampada na minha frente, só que uma verdade carnal, humana. Irmãos, o diabo veio para matar, para roubar e destruir. Mas eu vim. A palavra diz que o Senhor veio para trazer vida. E vida em abundância, a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Que chegue e acalma a tempestade, acalma a avalanche.
E nesses longos e longos dias, querido, e eu vendo a minha mãe só piorando, pelo menos no começo. E eu de boca fechada, chorando, e às vezes com perspectiva zero. Júnior, mas como pode você sentir isso? Irmãos, você pode, eu posso, porque existe uma carne. Você é de carne, eu sou de carne. E não, irmãos, e não há como escapar disso. Sinais da carne, vozes, que sempre, irmãos, sempre nos levam e sempre vão tentar nos levar a confessar o errado, a confessar o que a Bíblia não diz. E, querido, isso acontece desde sempre. Irmãos, se eu dissesse aquilo, seria uma falta de fé minha, uma falta de obediência. Porque a palavra diz: se crerdes, se você crê, cara, se você crê, você vai ver. Diga a esse monte, fala para o monte sair da sua frente, ele vai sair da sua frente. Tudo é uma questão de fé e de obediência. Aleluia. Agora eu vou começar. Eu queria te convidar a abrir em Gênesis, no capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. Gênesis 2, no versículo 16 e 17. Sim, 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: e tu comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Com toda certeza, querido, com toda certeza morrerás. Fé e obediência. O princípio básico da vida nos caminhos do Senhor é essa. É você exercer a fé em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis, nos mais terríveis, aonde você se sente só, se sente abandonado e se sente sem perspectiva. É nesse momento que você tem que exercer a sua fé e obedecer a Ele. Querido, desde o princípio o diabo quer roubar de nós a sua obediência e a sua fé. Deus disse a Adão: olha, tudo você pode pegar, mas não mexa nisso, Adão, porque certamente morrerás. O princípio da desobediência leva à morte. Quando você, querido, não obedece à palavra do Senhor, gera morte. Quando você obedece à palavra do Senhor, consequentemente gera vida no seu interior. E você não morre, você passa a viver e frutificar ainda mais. Quantas vezes achamos: Júnior, mas eu posso, Júnior, eu exerço obediência nisso, mas tem
só um detalhezinho na palavra que eu não concordo, que eu acho que não é bem assim, portanto, eu não vou obedecer direito. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para julgarmos, apanharmos e medirmos o que é aceitável para mim e o que não é aceitável, o que obedecer ou não? Irmãos, a história de Adão todo mundo já conhece. E desde então, desde que Adão desobedeceu a palavra do Senhor, entrou a morte. Entrou a morte que tenta nos roubar. A morte de saúde, a sua morte de prosperidade, a sua morte de família, a sua morte de família. Ou talvez por ter vivido, será um ambiente de família, será ruim, destruído, falido, e você acha que família não é para você. Tudo é uma questão de fé. Você pode mudar a sua história simplesmente obedecendo e crendo. Aleluia! 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 A morte, querido, não é somente a morte natural do corpo. Como está a sua saúde dentro de você? O seu propósito, o chamado, para que você está aqui nessa noite? Para que você vem todos os domingos no culto? Existe um caminho, existe um objetivo. A sua fé. Tudo é uma questão de fé. Eu vou repetir isso algumas vezes nessa noite. Porque tudo, irmãos, tudo no Evangelho depende da fé. Por quê? Sem fé, você não é nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há objetivo algum de estarmos aqui. É claro, aqui dentro você ouve fé, você vê fé, escuta de fé, canta fé, fala de fé. Isso entra em você. Mas se isso não for algo rotineiro, você viver fé, falar fé, cantar fé, irmãos, exercê-la em casa, na rua, no trabalho, e levantar as mãos e confessar o que diz na palavra de Deus sobre você, não funciona. Não funciona, querido. Aí gera morte. Tudo o que não vem de fé, irmãos, é pecado. Tudo. Tudo. Se não existe, cara, eu vou arrumar um namorado porque é bonito. É fé. Creia. Irmãos, se isso aí arder em você, sei lá, um namorado, um trabalho, uma faculdade, seja lá o que for, tem que ser segundo a fé. Senhor, isso é bom para mim? É isso que tu queres de mim e para mim? Porque se não provém de fé, querido, esquece. Esquece. Em tudo. Em tudo. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Querido, Romanos 12. Cara, quem nunca ouviu assim? Júnior, eu acho que eu não
tenho fé, cara. Eu acho que... Mas fé, eu tenho tanta dificuldade. Às vezes eu acho que tenho no culto, eu começo a cantar, a pular, a gostar, a sentir queimar no meu coração, mas eu vou embora e começa a se apagar, começa a diminuir aquilo. E, cara, segunda-feira já estou fraco. Eu não mais mantenho a fé. E eu não mais me mantenho firme naquilo que eu tinha convicção no domingo. Mas na segunda, na terça, acabou. Terça-feira eu já duvido de tudo que eu ouvi no domingo. E começo a agir ao contrário. E começo a declarar o oposto do que o pastor falou. Eu não consigo. Querido, não é bem assim. Não é bem assim. É tudo uma questão de obediência também. O que você tem feito com a sua fé? Mas, Júnior, será que eu tenho? Então leia aí comigo 12 no versículo 3, por favor. Alguém leia para mim em voz alta? Em Romanos 12, versículo 3. Quem achou, leia, por favor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, foi dada uma medida de fé. Você tem fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. A fé existe em você. Irmãos, a mesma fé que pode dizer, sai daí, monte. E o monte sai. Irmãos, a mesma fé que você diga para o aleijado, levanta e anda. É a mesma fé. A fé única. Só existe uma fé. Só existe uma fé, querido. A fé dada por Deus aos seus filhos. A questão é o que temos feito com a nossa fé. Se eu dissesse no carro, Mara, eu acho que é minha mãe, eu acho não, minha mãe não vai sair. Fé ao contrária. Ela iria morrer. Medo é oposto de fé. Covardia, oposto de fé. Dúvida, oposto de fé. Por isso que diz, não temas. Não duvide. Creia. Toda vez que diz na Bíblia, não temas, não duvide. Creia na palavra. Creia. Não se questione, só creia e confie. Confie e obedeça. Quantas pessoas passam dias difíceis, meses, anos difíceis? Por quê? Sabe. O Espírito Santo fala com a pessoa. Você está agindo errado, não é assim, não é isso que eu quero, mas insistimos. E a pessoa leva uma vida ruim, porque não obedece, não crê na voz do Espírito Santo que fala em você. Porque fala, sempre fala. Foi dada uma medida de fé. Júnior, mas, cara, eu acho que não teria fé para ficar em silêncio como você, sei lá, ficou no carro. Ok. Mas comece a exercer a fé nas pequenas coisas na sua vida. Nos pequenos detalhes. É assim que exercitamos a nossa fé. Se lembra aqui que o pastor dizia, sei lá, uns meses atrás, que a fé é um músculo. Como a pessoa que malha, que geralmente inicia pegando 10 quilos, vamos supor,
E ao longo de meses, que é de 10, passa 12. Depois de um tempo, 18, 20, 25, 40, 50, 200. Sim, irmãos, é assim que funciona a fé. É sempre exercitando-a. Sempre vivendo e colocando em prática no dia a dia. Quantas oportunidades não aparecem no dia? Quantas chances o Senhor não lhe dá de provar a sua fé, de exercitar a sua fé, de exercitá-la. Quantas pessoas de você, sei lá, ao longo do dia, você na rua, no trabalho, você passa do lado de alguém e você sente um arrepio e você, não, cara, é o Senhor dizendo, ei, olhe por ela, fale para ela, diga o evangelho para ela. Irmãos, na época agora que o mundo vive de doença, de pandemia, quantas pessoas passando muito mal, ainda passando, que ainda vivem, cara, dentro de casa, porque o medo de sair é muito grande, de morrer é muito grande. Quantas pessoas, será íntimas da gente, e a gente sempre reluta em exercer a fé. Querido, agora eu queria te convidar a abrir é no livro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia. Judas, versículo 12 diz assim. Amém? Vou esperar acharem. Penúltimo livro da Bíblia. Judas, versículo 12, diz assim: essas pessoas que participaram de vossas reuniões e celebrações fraternais e banqueteando-se convosco sem o menor pudor, e agem como os pastores de si mesmo, e se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, são como árvores sem folhas, nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. Irmãos, isso aí, cara, é um exemplo de pessoa sem fé. Isso aí é um exemplo de vidas que levam uma vida sem exercer a fé, sem conteúdo principal do evangelho, sem aquilo que agrada ao Senhor. Como folhas, árvores sem frutos, sem folhas. E no outro versículo, eu vou pedir que o Isaac que lê para mim. Por favor, Isaac, versículo o 13 e o 14, por favor, Isaac. Sim. O 13 e o 14. Aleluia. Irmãos, aqui diz no versículo 1 em diante, de um povo que levava uma vida muito relapsa, que cara, se perderam no caminho, pararam de exercer a fé, pararam de obedecer a palavra que tinham ouvido, escutaram isso. São
como ondas bravias do mar espumando as suas próprias indecências, as suas mazelas. Não tem jeito, querido. Toda pessoa, por mais bondosa que seja a pessoa, por melhor pessoa que seja humanamente dizendo, mas se essa pessoa não obedece o evangelho, não conhece a palavra e não vive mediante a fé, a pessoa se perde. A pessoa vive sem objetivo na vida, sem direção, sem alvo, como ondas bravias que espumam as suas indecências, que acham que levam uma vida de honestidade, íntegro, reto, segundo os parâmetros humanos. Só que existe uma palavra. Só que existe um caminho. Irmãos, houve uma morte na cruz para mudar a situação do mundo. Houve uma morte na cruz para que eu e você pudéssemos parar hoje e ver e autoanalisarmos as nossas vidas, se perguntarmos: o que eu tenho feito com a minha porção de fé? Quantos milagres eu fiz esse ano? Segundo a palavra de Deus, segundo o poder de Deus que há em mim e há em você. Quantos milagres o Senhor, através de você, realizou? Quantas, dores de cabeça, de dente? Quantas vezes você viu uma verdade humanamente, mas se calou, não falou maldição, não ouviu a voz que fala nos ouvidos, gritando para você confessar morte e confessar maldição? Quantas vezes a nossa fé é guardada no armário? Porque às vezes, quase sempre, quando guardamos a nossa fé, pelo menos para algumas áreas, é porque é uma decisão que a fé nos manda tomar, causará dor na gente. Aleluia. Isso é profundo, querido. Aleluia. Aleluia. E você sabe disso. Você sabe. Aleluia. Às vezes, cara, escutamos a voz de Deus. Se dizemos, não vou obedecer porque isso vai me gerar muita dor, sim, é melhor guardar, é melhor eu ouvir o meu coração. Eu vou ouvir meu coração. Os sentimentos. Eu vou dar vazão nos sentimentos. Quem é o Júnior para poder direcionar minha vida? Quem sou eu mesmo? Mas a palavra diz que Ele é o caminho. E é o caminho. Só existe um caminho. Se você obedece à voz que fala nos ouvidos, saiba que certamente não é a voz do caminho, porque a voz do caminho fala aqui dentro. Aleluia! A diferença é que o diabo não quer o seu coração. Ele quer a sua mente. O diabo, querido, nunca quer seu coração. Ele quer sempre a sua mente, porque aqui ele pega e governa a sua vida. As suas decisões, suas opções, escolhas, ações. Mas o Senhor diz que quer o seu coração. Porque Ele é aqui. Porque quando o Senhor entra aqui dentro,
você passa a ouvi-lo. Aleluia! Você passa a ouvi-lo. E não há como tomar decisão equivocada, escutando a voz aqui de dentro, mas a daqui sim. Aqui sim, razão, emoção, paixão, sentimento, aqui sim erra, mas aqui dentro não, porque é o caminho direcionando você. Aleluia! Aleluia, querido. Aleluia, tudo é uma questão de fé. Sem fé, querido, eu não presto para nada. Sem fé, porque eu não vou agradar o Senhor. Agora no versículo 20 de Judas. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes. Irmãos, eu me lembro, assim, muito nitidamente, alguns anos atrás, eu vim para cá, aqui nessa igreja, e ouvi isso, sobre orar em línguas. E de início foi loucura, aos meus ouvidos. Porque, cara, vinha de tudo em conta do que eu ouvi a minha vida inteira. Que eu tinha que me arrepiar, que era algo que vinha de vez em quando, blá, 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 blá. Falei, cara, como assim? Acho que o Luizinho tá meio doido da cabeça. Como é que eu vou orar em línguas, cara, em casa, dirigindo, no banheiro? Não, isso não é verdade. Não pode, não pode. Todo arrepio que eu tive, sei lá, anos atrás, aí sim orava em línguas. Mas, putz, e agora? Como é que eu vou orar em casa? Aí eu relutei bastante nisso. Até que eu vinha, cara, de uma situação, de uma vida, que eu falei, cara, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais. Foram algumas décadas dentro da igreja. Falei, eu não quero mais isso. Já que é para ser, cara, se ele diz que é, se todo mundo diz que é assim daqui, então beleza, cara, eu vou entrar. Só que entrar é o princípio principal da sua vida cristã, que é o quê? Obedecer e crer. E crer na palavra. Irmãos, eu mergulhei nisso. Irmãos, eu comecei com, sei lá, 1 minuto. Não se culpe por isso, querido. Comece 1 minuto orando em línguas. 2. Depois 5. Eu falava, eu tô maluco. O pastor tá maluco. Isso não é verdade. Mas eu vou fazer. Porque, irmão, sempre vai ter a voz, não esqueça. Sempre vai ter a vozinha, cara. Dizendo, pare, não faça, não tome a decisão. Não é assim, não é por aí. Você merece isso, você não merece aquilo. Mentira. Irmãos, eu fui. Querido, e houve uma época que eu orava de 8 a 10 horas por dia. Todos os dias. Não é porque eu era bom, é porque eu era ruim. Porque eu tinha muita coisa para tirar de dentro de mim. Irmãos, e assim, cara, demorou, cara, eu ver resultado. Irmãos, eu me lembro nitidamente de novo. Eu vim do trabalho, eu tive um trabalho que o Senhor me deu para eu ganhar para orar em línguas.
Lá eu orava o trabalho inteiro. De 8 horas de trabalho, era sempre 8 horas orando em línguas. E vindo para casa de ônibus, acho que é de BRT, eu acho, não lembro. Não tinha, né? Não sei. Enfim. Não, BRT não, que era um ônibus que saía debaixo da linha amarela até a Barra. Era 1h30 no mínimo, que é na volta. E voltando no ônibus, e eu orando em línguas no ônibus, eu senti algo. Como ligando uma luz assim, ó. Esse ônibus em pé, eu senti isso aqui, ó. Plaft. Falei, puft. Falei, cara, houve alguma coisa. Houve alguma coisa dentro de mim nesse momento. E ao longo dos anos, eu comecei a descobrir o que era. Que era a mudança no interior. Irmãos, porque logo após o versículo aqui, a continuação de fé, diz que tendes orando no Espírito, se edificando e orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus e aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardando, conservando aquilo que aconteceu. Aí eu entendi. Aí eu entendi tudo sobre aquela medida de fé que você recebeu, que eu recebi. Que o meu papel agora, o seu papel, é o quê, irmãos? Edificá-la, construí-la, edificando a sua fé santíssima, dada por Deus. Aquela medida que você julgava que a pequenininha, faça crescer. Cresça em fé, cresça em poder, cresça em glória, querido. Não há outro caminho, não há um plano B, não há. Você é chamado para viver em fé. É simples assim. Você é chamado para viver em fé. Em fé. Em fé, em casa. Leia Hebreus 11. Aleluia. Leia Hebreus 11 hoje ainda. Hoje. Conheça um pouco mais da fé. Entenda um pouco mais dos homens relatados na Bíblia, lá em Hebreus, de fé. Conheça a fé, mergulhe nela, querido. Por quê? Porque se você não entrar, se você não apanhar e viver a prática de oração em línguas, a sua vida será limitada. Você é chamado para edificar a sua fé. E através da sua edificação pessoal de fé, a sua vida vai mudar. Aleluia! A sua vida vai mudar. Como a minha mudou. Como de todo mundo mudou, que leva a prática a sério. Aleluia! Júnior, você hoje ora o quê? Será que 20 horas? Não. Menos de 8. Bem menos de 8 hoje em dia. Mas eu não paro. Eu não paro. Eu não sou daquele que retrocede. Eu não sou daquele que para. E nem você é. Você não é daquele que para. Aleluia. Aleluia. E eu entendo através da edificação da minha fé pessoal que há momentos que eu tenho que me calar, que há momentos que eu tenho que chorar nos pés do Senhor e entender que a verdade
que a verdade não é vista somente através dos meus olhos. Não, não é. Muitas das vezes se torna mentira. Muitas das vezes o visível é mentira para você. Não creia no visível. Não creia no visível. Cara, loucura falar isso. Loucura. Loucura, mas o evangelho é assim. O evangelho é assim. Não creia no visível. Creia no Senhor. Creia no que a palavra lhe garante. Creia na verdade do evangelho. Creia no poder da oração. Creia. Obedeça a fé. Obedeça a fé. Obedeça a fé. Aleluia. Fé, querido. Fé para você. Fé para mim. Mude a sua vida. Está no espelho do pastor, de mim, de ninguém. Mude a sua vida. Mude a sua história. Mude a sua história. Escreva o livro da sua vida, guiando a caneta de Deus. Aleluia, a sua vida, querido, só depende de você escrevê-la segundo a fé. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E você que tem alguma dúvida, disso, você que tem, sei lá, alguma dúvida, cara, pequena que seja, me procure após o culto a mim, que o pastor, a pastora. Por quê? Quantas pessoas levam uma vida medíocre no evangelho? Irmãos, eu ouvi uma palavra, sei lá, uns anos atrás, que isso mexeu muito comigo, me deu raiva, muita raiva, quando eu ouvi isso. Mas depois que eu comecei a praticar oração em línguas, aí eu entendi algumas coisas. Irmãos, saia da margem do evangelho. Periferia do evangelho que não funciona. É triste falar isso. Mas esse evangelho que não funciona é o evangelho humano. É o evangelho contaminado pelo homem, porque o evangelho de Romanos 1,16, ele muda você, ele transforma você, ele sara você, ele cura a sua vida e te leva no lugar mais alto. Romanos 1,16, esse é o evangelho, esse é o caminho da fé, esse é o caminho da sua vida, do seu objetivo, é Romanos 1,16. Aleluia! Que diz que o evangelho, que não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho de orar em línguas. Irmãos, uns anos atrás, eu tinha um trabalho, acho que era na cidade ainda. E eu, irmãos, orava em línguas no centro da cidade indo almoçar. E não orava baixinho, não. Estava nem aí. Pouco me lixando para as pessoas, sei lá, me ouvindo. Irmãos, eu andava ali na cidade, orando em línguas alto, perto da Rio Branco. Nem aí. Então, irmãos, você, guarde essa palavra. Guarde e ponha em prática. Guarde no coração. E pratique essa verdade, edificando-vos na nossa fé santíssima. Você não vai crescer se não se edificar. A sua vida não vai mudar se você não se edificar a sua fé. Porque, irmãos, tudo é uma questão de fé.
e de obedecer. Amém?